Olá, muito boa tarde. Começando mais uma vez pela Vibe Mundial, o programa Mentes Além do Tempo. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. E se perguntassem para você, quem é você? Você saberia dizer, sem pensar muito, quem é você? Ou você é daquele tipo que ia responder qual é a sua profissão no lugar? É isso que a gente faz, né? Você sabe, Edgar, que lá atrás, eu era bem novinha. Eu fui numa prática, numa atividade, e fizeram essa pergunta. Eu abri um choro, assim, incontrolável. É mesmo? Porque eu caí na real, que eu não sabia quem eu era. Olha só. Pois é, né? Como é que a gente é constituído, né? Será que a gente realmente sabe quem a gente é? Atualmente a gente, né, tem acesso a muita informação, né? Tem informação de tudo quanto é lado. A gente pega e carrega as informações na palma da mão, né? O Google, no celular, a gente se coloca na posição de sabedores de tudo. Qualquer assunto que te perguntar, você sempre vai ter um ponto de vista, você sempre vai ter algo a dizer, mesmo quando você não sabe, porque de fato, né, a gente sabe muito pouco sobre as coisas, mas a gente sabe menos ainda a respeito da gente mesmo. Quando a gente começa a ter consciência de quem a gente realmente é que a gente começa a se abrir, começa a descortinar esse universo de grandeza que é o nosso ser. Né? E essa é a verdade. Mas esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental, mas é muito raro. Né? Quando a gente percebe a dinâmica de funcionamento da sociedade, das pessoas de uma maneira geral, a gente vê como as pessoas estão imersas nas suas rotinas e se dedicando muito pouco a se descobrir, a olhar para dentro, a se perceber como ser infinito que é. Né? E quando isso acontece, o que acontece? A gente fica poderoso. Quando a gente de fato se encontra, né, com a gente mesmo, quando a gente faz a escolha de ser mais consciente, a gente se empodera. E poder no sentido mais amplo. Não aquele poder de dominação, de força, de submissão, não. É o poder no sentido de ser criação de Deus. Somos, de fato, uma centelha divina. E quando a gente se reconhece como uma centelha divina, a gente se empodera. Isso que é mágico, né? E é esse poder que nos dá a condição de fazer escolhas, né? Porque a escolha é movimento, né? É ação. É o que faz com que a gente consiga criar a nossa vida da forma como a gente quer, da forma como a gente deseja. Mesmo que muitas vezes a gente não saiba nem desejar direito, né? A gente quebre a cara, a gente tenha encontros entristecedores com a vida, não importa. Você está em movimento, porque é o movimento que faz com que você viva nessa realidade material, né, como encarnados que somos, e possa também tomar decisões, porque a cada decisão você melhora um pouco. Mesmo que a decisão seja equivocada, o erro também ensina. Sim, e você vai Uhum. despertando essa luz interior, vai evoluindo espiritualmente com as escolhas que faz, não é isso? E você sabia que, olha só, olha o número, quase 98%, olha, preste atenção, 98% de quem acreditamos que somos, não somos. Né? Parece papo de louco, muito estranho isso, mas a gente é aquilo que não é. Interessante, né? A gente é aquilo que não é. Eu vou explicar melhor. Explica melhor isso. A gente nasce, como a gente nasce? Bebezinho, peladinho, com o nosso HD zerado, né? E isso falando em mundo material, mundo físico, né? Porque espiritualmente sabemos que o nosso ser infinito, o nosso espírito, é um conjunto de todas as nossas experiências, todos os nossos conhecimentos, todas as nossas vidas. Mas quando a gente chega aqui na matéria, né, tem aquele famoso véu de esquecimento, e a gente vem com esse HDzinho zerado. Né? E aí, qual o nosso primeiro contato? Com quem? Papai e mamãe. E aí a gente é apresentado ao mundo pelo olhar do papai e da mamãe. Que também, né, aprenderam a olhar o mundo com o olhar do papai e da mamãe deles. E aí nós vamos crescendo, vamos tendo mais contato com o mundo material,
aí com o olhar dos outros familiares, dos professores, dos amigos, dos vizinhos, e aí vai. Que também não é deles. Que também não é deles. E a gente vai crescendo, se desenvolvendo materialmente e espiritualmente, aqui encarnado no corpo, tendo uma visão de mundo, né, conhecendo o mundo que não é nosso. A gente aprendeu a olhar para o mundo a partir dos olhos de outras pessoas. Olha que interessante. E que também aprenderam a olhar o mundo pelos olhos de outras pessoas. Que também aprenderam. E assim vai indo. E aí a gente vai numa questão sistêmica mesmo. Por isso que a gente fala que está tudo interligado, tudo conectado, estamos todos conectados. Se estamos no planeta Terra, no mundo físico aqui, estamos tudo ali na mesma linha, gente. Está tudo igual. Um pouquinho melhor, outro pouquinho pior, mas estamos todos envolvidos, né? E aí que surgem as famosas crenças, né? A gente começa a ter pontos de vista, aquilo que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, não pelo nosso saber, como o Edgar falou, pelo nosso conhecimento, com os nossos erros, não. A gente começa a ter pontos de vista, crenças, a partir dos outros. Aquilo que nos ensinaram, que nos falaram, que devia ser ou que não devia ser. E a gente vai perdendo essa conexão, que é o nosso programa. A gente tenta fazer isso, passar para vocês essa reconexão com o seu ser espiritual, que a matéria é o conjunto, não é só corpo físico e espírito separado. Então eu só me conecto com a espiritualidade quando eu vou à igreja, quando eu vou ao centro espírita, quando eu vou ao templo. Não. A nossa consciência ampliada que a gente tem buscado, e isso, né, a gente está passando por um mundo de regeneração, isso está vindo à tona a todas as pessoas, é essa conexão que vai fazer você se lembrar de quem você verdadeiramente é, e não aquilo que falaram que você é. Tem uma frase do Carl Jung que é muito significativa no sentido disso que você está falando, né? Ele diz assim, até você se tornar consciente, o inconsciente, que é tudo isso aí, irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, e será que destino existe, né? A nossa vida, na verdade, é o resultado de todas as nossas escolhas. Ação e reação, causa e efeito, toda ação tem seu efeito, né? E acessando o nosso subconsciente, nós vamos, o nosso subconsciente, né, na raiz do ser infinito, nós vamos perceber que muitas das nossas escolhas, que nós fizemos até então e que a gente continua fazendo, são pautadas nos pontos de vista dos outros, né? Da nossa família, do nosso chefe, dos nossos professores, nossos amigos. A gente se permite ser muito influenciado. E aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que de fato a gente sabe lá no nosso força, perde sentido. Dá lugar a essas crenças, né? Dá lugar para essas crenças. E a gente vai, como a gente começou o programa, a gente vai deixando de ser nós mesmos. A gente vê isso direto no consultório, né? É muito real isso, porque as pessoas aprendem ao longo da vida muitos conceitos sobre o que é certo e o que é errado, né? Mas não é um conceito do que é certo e errado para ela. É aquilo que foi ensinado para ela ao longo da vida. Esses conceitos, eles se cristalizam muitas vezes em valores, e esses valores viram uma forma de funcionar da pessoa. Tá? Então, essas pessoas não percebem que esse valor que ela carrega, que ela tem como sendo muito fundamental para a sua existência, para uma existência que ela reputa como sendo uma existência feliz, ela tem um contraponto de igual importância, né? Por exemplo, quando a gente fala da confiança e da desconfiança, são valores opostos, mas que têm o mesmo peso e a mesma relevância para a vida material de todos nós. De todos nós. Por quê? Em algum momento na sua vida você vai ter que confiar. Em algum momento na sua vida você também vai ter que desconfiar. Só que quando a gente aprende que um desses valores é o certo, o outro automaticamente passa a ser errado. E aí isso muitas vezes está na raiz de muitos problemas psicológicos que a gente vê constantemente no consultório, né? A gente fica repetindo esse padrão, né? Pois é, nós comentamos até no programa anterior a respeito, né? Às vezes a gente passa uma encarnação toda lutando por um sonho
que na verdade não é seu sonho. Não é seu. Na verdade é o sonho do seu pai, da sua mãe, ou lá de um vovô, de uma vovó. E você luta mesmo aquilo, achando que aquilo é realmente, verdadeiramente é seu. Né? E aí quando você chega ao seu objetivo, que não é o seu objetivo, vem a frustração. Aí vem a insatisfação, a tristeza, fala, puxa, eu sonhei tanto por isso, agora que eu tenho isso não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque não era o seu sonho. E as pessoas, quando elas passam por esse processo, é muito interessante porque no momento em que elas alcançam aquilo que elas entendiam como sendo o seu sonho e veem que não é o sonho delas, elas não se sentem empoderadas, abrem mão. Sim, Né? que aí... E persiste no sofrimento. Sim, porque aí entra a questão também da honra, né? Que a gente, mesmo que não seja muito claro, lá no seu inconsciente, você sabe que aquele sonho, dá um exemplo, é do seu pai. E aí vem a honra, puxa, eu não posso decepcioná-lo. Ele não é seu, mas ele é de alguém importante e para você. Como eu amo tanto aquela pessoa, eu não vou, né, dar esse desgosto para a pessoa. Então eu vou seguir com aquilo e sofre. Sim. Né, e vai ser infeliz a vida toda. E às vezes isso gera raiva. Então, e raiva, né? A gente para perguntar para o nosso eu superior, para a nossa centelha, né, para a nossa consciência maior, se a raiva que estamos sentindo é nossa. Gente, quantas raivas carregamos simplesmente porque temos um ponto de vista fixo de algo que na verdade não é seu, não é nosso. Será que a raiva que sentimos não é o nosso ego falando mais alto? E sendo o nosso ego, qual é a razão daquela raiva? Nós queremos provar algo que falaram que deveríamos provar? Queremos demonstrar por meio da raiva que somos fortes, mas na verdade somos inseguros porque em algum momento da nossa vida alguém falou que a gente era fraco, que a gente não era ninguém. Olha só aonde vai a consciência. Percebe o quanto nós podemos acessar quando temos essa consciência expandida, quando temos essa consciência ativa do nosso ser maior? E essa raiva muitas vezes ela é despertada na pessoa porque no fundo ela tem medo, né? Medo. O medo é a mesma coisa. Nós temos medo de quê? Muitas vezes quando criança, num momento de exaltação, de alegria intensa, e a criança é um serzinho ali totalmente energético, ali deixando vibrar tudo. Então ele demonstra muito essa alegria, essa atividade da alegria, né? Essa vibração da energia. Então, em algum momento, quando você era criança, você estava nessa exaltação e alguém falou assim para você: ai, fulaninho, não tenha medo. E a partir daquele momento, aquilo que você sentia como exaltação, como alegria, como vibração ao máximo, na sua potência maior, você denominou como medo. Você deu um nomezinho, alguém falou que para você era medo, e você aceitou aquilo. E você sabe que a emoção é algo que a gente sente no corpo. A emoção é só um sentir. Emoção não tem nome. A partir do momento que a gente passa a dar um nome para aquela emoção, medo, raiva, tristeza, não sei o quê, que aí vira sentimento. Então o sentimento é uma emoção nominada, que a gente deu um nome. Então aquilo que na verdade era a sua potência máxima da alegria, a gente sabe que a alegria tem uma vibração, né, um hertz acima, assim, é uma frequência muito poderosa. Alguém falou, não, isso é medo. Pronto, aquilo é medo. E aí a gente passa, né? Toda vez que a gente sente aquela alegria, aquela coisa, aí a gente acha que, puxa, nossa, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com medo, eu estou ansiosa. E na verdade você está só sentindo uma vibração. E quantas emoções, né, que a gente está fazendo isso, que a gente está rotulando como sendo medo, ou seja lá o que for, que na verdade são apenas emoções de alegria, de exaltação. Isso, e a gente nomina erroneamente. Né? E aquilo acaba fazendo, a partir do momento que fala, eu sou isso, aquilo aí sim passa a ser seu. Aí aquele ponto de vista que o outro falou para você, não, passa a ser seu. A partir do momento que fala, eu tenho isso, eu sou isso, né? Você se apropria, Se apropria daquilo, aí você toma posse, agora aí é seu. Pois é. E aí é que depois que você se apropria e desperta a consciência para o erro que cometeu, vem o quê?
A culpa? A culpa. A culpa... A culpa é complicada. A culpa que eu sinto, ela é minha ou ela é do que eu julgo em mim? Porque alguém né? disse aquilo que era errado, alguém me disse que era ruim, aquilo, alguém me falou não faça isso, não fa... E aí eu fico me culpando por ter feito. Ou seja, eu estou... Olha só, vocês estão vendo como a gente, né, voltando para o início do programa, 98% não é nosso. Não é nosso. Não é nosso. Por quê? Porque a gente vai comprando ideias, pontos de vista dos outros e assumindo pra gente. E tomando posse, né? E aí se apropriou, é seu, aí passa a ser seu. E a dúvida também é a mesma coisa. Às vezes a gente tem certeza daquilo que queremos. Sabe quando você fala, puxa, eu quero isso, eu sei, eu sinto que é isso. Esse é o caminho. Mas aí aparece a dúvida. E por quê? Porque em algum momento você permitiu que alguém tirasse a sua certeza. E no lugar da certeza, né, entra a dúvida. Aquilo que você tinha certo, né, aquilo que você tinha fé naquilo, alguém veio e te tirou. E aí entra a dúvida no lugar da certeza. E nós somos seres pensantes, nós somos seres energéticos. E como seres pensantes, a partir do momento que ficamos apenas nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, deixamos a consciência de lado. Deixamos essa consciência expandida de lado, né? Deixamos a nossa verdadeira identidade. Onde sim, lá, nessa identidade verdadeira, é que vivem todas as respostas para nossas escolhas. E passamos a viver o mundo da matéria. Aquele mundo, gente, que na verdade representa 1% do que é real. Pois é o que os cabalistas também defendem, né? Os cabalistas dizem que 1% da vida é real, né? Que é a vida verdadeira, né? Que é a vida do nosso espírito, né? Isso que a gente está aqui propondo é para que você faça aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, uma reflexão profunda, né? A dificuldade que você está vivendo nesse momento, ela é realmente sua? Ou você está reproduzindo um modelo que você aprendeu há muito tempo e não quer abrir mão? Por quê? De novo, está honrando algum compromisso assumido lá atrás. Compromisso que muitas vezes a gente assume inconscientemente. Ninguém foi lá, assinou o contrato, não. Está aqui, na cabeça, na mente. Sim. E esse é um contrato dos piores que a gente assina, né? Porque ele vai para dentro de nós, né? Só reiterando aqui, o 1% é o mundo da matéria. O que a Kabbalah diz que o mundo real, o mundo verdadeiro, é dos 99%, né? É do nosso ser espiritual. E a gente está no 1% da matéria. A gente acredita que isso aqui é o real, né? E aí, isso que o Edgar falou, a gente vai dar alguns exemplos, como isso funciona na nossa vida, no nosso dia a dia, nossa vida. É muito comum a gente ouvir falar, não consigo ganhar dinheiro. Opa, será, gente, que essa ideia é sua? Verdade, você não consegue ganhar dinheiro nenhum? Quem da sua família você está seguindo quando pensa em dinheiro? Onde e quando você ouviu que dinheiro é difícil? E aqui não tem uma resposta, porque cada resposta vem da consciência e da história de cada um, da individualidade do espírito, do ser infinito que a gente está falando aqui. Outro bom exemplo é a saúde física, né? Ou o contrário dela, né? A doença. Pergunta para o seu corpo aí, verdade, essa doença é minha? Essa doença é sua? Muitas vezes a gente carrega doenças por lealdade a algum antepassado, né? Isso, lealdade ao sistema. E isso é muito comum, a gente vê muito em constelações familiares, né? Nós carregamos doenças para honrar alguém que pode ter sido excluído do nosso sistema familiar, alguém que não queria viver e por amor e de forma, obviamente, inconsciente, que quem vai querer sofrer, né? Então a gente faz isso de forma inconsciente. Aí, de forma inconsciente, a doença surge para dizer, olha, por amor à pessoa, eu adoeço por você, né? Eu entro no seu lugar. Pois é. A depressão é a mesma coisa, né? Sim. Que não deixa de ser uma doença também. É um antepassado seu, a sua avó, a sua mãe,
que não tinha força para a vida, e você, por amor a essa pessoa da sua família, seu antepassado, é como se você dissesse: deixa que eu morro por você, Exatamente. deixa que eu definho aos poucos por você. Isso, né? A gente fala, em constelação nada é taxativo, cada caso é cada caso, não tem como. Mas o que o Edgar está falando, a gente traz muito para o câncer. O câncer, né, ou doenças degenerativas, vai te consumindo por dentro. E muitas vezes está ligado a essa questão, essa lealdade, que você fala assim: olha, eu estou indo, estou morrendo por você, né? Não precisa, eu entro no seu lugar. A gente sabe que isso não funciona. E quando a gente fala de antepassado, a gente está falando de encarnados e desencarnados. Sim. Né? Um exemplo muito clássico em relação ao desencarnado é a questão do vício. Né? Sim, o vício, exatamente. O vício é outra coisa, né? Você está bebendo e fumando, se drogando, por quem? Né? Você está comendo por quem? Ou para provar o quê? E para quem? Em relação à vida, né? A vida dura, a vida difícil, que tem gente que vive repetindo isso, né? Ah, minha vida é muito difícil, minha vida é muito dura. É verdade? Você acredita mesmo que a sua vida é difícil? Ou você cresceu ouvindo sua mãe e seu pai dizendo que a vida era difícil? Eu cresci ouvindo dizer que a gente está em crise. Eu nunca vivi nenhum momento na história do país que a gente não tivesse em crise. E a gente repete isso o tempo todo, né? Porque a crise é do outro ou é nossa, né? E a gente repete com atitude, com pensamento, com julgamento das pessoas. E a gente pensa que está agindo por nós mesmos, mas no final das contas é só a reprodução do modelo. E quando a gente acaba, né, aceitando isso torna realidade na nossa vida, né? E quando você começa a perceber de fato o que é seu e o que não é seu, você finalmente terá liberdade para conduzir sua vida, né? E além de tudo isso, nós não podemos esquecer que nós somos seres energéticos. E sendo assim, nós captamos a energia de tudo e de todos, né? De tudo quanto é objeto, local, pessoas. Então, uma dor de cabeça, a gente vai justificar a dor dizendo: eu trabalhei muito, eu estou muito cansado, eu não dormi bem. Mas verdade, será que essa dor de cabeça é sua? Ou você se encontrou, você teve contato com alguma pessoa que não estava legal? Ou mesmo você captou aquilo de uma pessoa que você nem conhece? Às vezes na rua mesmo, no transporte público, você captou aquilo. E a gente capta energias muito distantes, né? E a gente já fala: não, Exatamente. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com uma dor no joelho, uma dor nas costas. Ah, eu vou no ortopedista, eu vou ver, deu mau jeito. Não, é tudo buscando justificativa para aquilo que você captou do outro. E quando você percebe isso, automaticamente se desfaz, né? E aí, o que você faz? Você simplesmente percebeu que é de outra pessoa, devolve para aquela pessoa com consciência, com amor, com luz, né? Com bastante carinho, que aí você vai estar ajudando a pessoa também a se conscientizar daquilo, né? E para ela vai estar sendo uma reforma muito grande também. Porque essa situação não vai mais se repetir. Exato. Né? Esse que é o grande barato, né? Vocês sabem que no livro Renovando Atitudes, o Espírito Hamed, ele fala de tudo isso de uma forma muito bela e, de certa forma, até meio poética, né? Ele vai dizer, no capítulo 1, inclusive, no título é Tua Medida, ele diz: toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos antecedentes. Quase sempre todos nós estamos vinculados a fatores ou situações pretéritas, que incluem a atitude de defesa, negação ou mesmo inúmeras distorções de certos aspectos importantes da vida. Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda. São subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através de vivências pregressas. Nós vamos deixar esse texto por completo no nosso canal, tá? Na descrição. Então vocês entrem lá, aproveitem, se inscrevam. O Edgar vai falar o canal, né, Edgar? Exatamente. Compartilhe o nosso vídeo aí. E é isso, gente. Foi uma alegria estar aqui novamente, mais uma vez com vocês. Acessem as nossas redes sociais, no Instagram, @ElianeBim, ou o meu Instagram, que é @EdgarBim. E o nosso canal no YouTube. Tem um vídeo lá desse programa, de outros programas. O canal é BIM91. Pesquisa lá no YouTube, BIM de Maria 91. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se você quiser agendar uma consulta comigo ou com a Eliane, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 984209959 e o meu número é o 11 97274
7997. Tenham todos um excelente final de semana. Obrigada a todos, uma linda e abençoada semana.